E aí, pessoal, este é meu segundo vídeo da série sobre os candidatos à presidência e hoje eu vou tratar do João Amoedo, do Partido Novo, que despontou recentemente na pesquisa do BTG aí com 4% das intenções de voto. Claro, vamos esperar mais pesquisas e ver se esse número se confirma, mas é um número surpreendentemente bom para um candidato que é declaradamente liberal, né? Uma das marcas dele, do Partido Novo, é isso, defende uma posição, ao menos na economia, assim, francamente liberal. E eu não acredito que a população brasileira seja em grande medida liberal pura nesse sentido. Embora, daí sim reflete um pouco, acho que tem muita gente que percebeu que o PT tentou fazer aí com a nossa economia simplesmente não deu certo, foi um grande fracasso. E por estar muito puto e muito revoltado também com a corrupção, acaba sendo mais aberto e suscetível a um discurso de privatizações, por exemplo. E o Novo bate forte, por exemplo, na tecla das privatizações. Mas o que eu acho que pega mais alto, ou fala mais alto com o João Amoedo e com o Partido Novo em geral, além de uma pesquisa, de uma campanha online em mídias sociais muito bem feita, que tem colocado dinheiro, tem feito essa comunicação, tem aparecido mais aí nas redes sociais para muita gente, e isso reflete então as pessoas conhecendo mais e querendo votar mais nele. Mas um fator que tem até mais apelo, eu acredito, do que o liberalismo, é que ele capta muito bem, assim como outros, assim como, por exemplo, o Bolsonaro, que eu falei no vídeo passado, mas capta muito bem uma sensação de revolta que as pessoas têm hoje em dia com a política no Brasil. Uma revolta que, em muitos casos, se transforma num ódio à política. E vejam só, o Novo capta muito bem isso, ele quer uma política, ele quer um Estado com muito mais técnicos, com muito menos arbítrio político no meio, quer tirar privilégios e regalias de políticos. E, para começo de conversa, o João Amoedo não só é percebido como alguém que não é um político, como ele de fato não é um político. Está entrando na política agora, né? Fundou o partido como uma iniciativa aí, social, civil, com outras pessoas junto. Fundou o partido, acabou aceitando, acho que tentaram encontrar alguns nomes, outros talvez, para concorrer à presidência, não encontraram, topou aí concorrer, certamente também tem esse desejo, mas de fato não é um político, alguém com carreira muito bem sucedida, aliás, no setor privado. Todos vimos aí a declaração de patrimônio dele, foi a mais alta de todos os candidatos, mais de 400 milhões de reais. Não vejo nisso nem um demérito e nem um mérito, enfim, é só um fato, mas mostra que ele foi muito bem sucedido aí, né? E traz esse ethos, traz essa revolta contra o estado da política brasileira e diz o seguinte: vamos chamar pessoas de fora para renovar isso, para fazer diferente. É o que o Partido Novo propõe. O Partido Novo que está lançando diversos candidatos aí, novos na política, né? Ou que nunca concorreram, ou se já concorreram, nunca exerceram um mandato. Não está trazendo nenhum político de carreira para concorrer a deputado, a senador, a governador, ou seja o que for. Tenta trazer pessoas bem-sucedidas que tenham algo a mostrar no setor privado para renovar. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu jamais defenderia a ideia de que tem que renovar tudo. Isso eu não acredito. Eu acho que jogar só um monte de gente totalmente verde dentro do Congresso seria um erro. Agora, que a gente traga pessoas novas, sim, acho muito positivo. E o João Amoedo está aí apresentando na presidência, claro, não sei, imagino que não tenha ambição de vencer a presidência, embora vai saber na situação que o Brasil se encontra, mas mesmo sem ambição de vencer a presidência, pelo menos servindo como um grande outdoor, um grande propagador das ideias, dos valores do Novo. Tá? E bom, do ponto de vista da mensagem, especialmente no que diz respeito à economia, acho que eu concordo em larga medida com o que ele propõe. Tá? Ele faz propostas liberais, só que, veja, não é de um Estado mínimo. Tá? Não é a ideia daquele Estado que tem que só cuidar da segurança e da lei e ordem, está tudo resolvido. Não. Ele reconhece que no Brasil, é óbvio, talvez em qualquer país, mas especialmente no Brasil, é óbvio que o Estado vai ter outras atribuições. Em vários lugares é possível vê-lo, por exemplo, elogiando o Bolsa Família, um programa social muito eficiente do ponto de vista do gasto público e que faz uma diferença enorme na vida de muita gente. E também aceita que sim, o governo vai continuar tendo um papel central na saúde, no acesso à saúde, no acesso à educação, não necessariamente provendo direto essas coisas. O governo talvez não precise ser gestor de hospital, mas ele vai ter que garantir sim o acesso à saúde. Se for de outro jeito, pode ser que ele pague um seguro de saúde, as pessoas vão numa rede privada usando esse seguro que o governo paga para elas, por exemplo, é um modelo que outros países usam. Enfim, tem uma série de modelos. E aí é uma questão mais da engenharia da política pública. Mas ele não discorda que o governo vai sim continuar tendo um papel central aí, um papel central na infraestrutura também, de quando necessário investir, quando não for possível conseguir o capital privado, nem sempre é em algumas obras, que exigem também investimentos muito grandes, né? O capital público vai ter que estar aí também, enfim.
não é uma proposta de Estado mínimo, e sim uma proposta de um Estado mais eficiente, que consiga fazer mais do que ele faz hoje, usando menos recursos da população. Tá? Eu não sou tão otimista quanto a ele, como ele, né, nessa questão de ser capaz de cortar impostos hoje em dia. O drama fiscal do Estado brasileiro é tão grande que eu acredito que o próximo presidente não vai ter como cortar impostos de maneira substancial. Tá? Mas que certamente a carga tributária poderia ser muito mais justa por um lado e também eficiente por outro. Que onere menos as empresas, que crie menos custos contábeis e de advogados, menos insegurança jurídica, isso poderia ter, isso é uma bandeira clara do Novo aí. Tá? Ele quer que o Estado funcione melhor, que os políticos e funcionários públicos respondam mais à população, que não fiquem mais com essa possibilidade de uma casta que está olhando apenas para os próprios interesses. Uma política, uma proposta, inclusive, que eu achei muito interessante do programa de governo dele, inclusive conheço pessoas que trabalham ali, é que os salários dos políticos estejam atrelados ao setor privado, à economia como um todo. E faz todo sentido. Né? Se a economia está indo bem, os políticos vão estar ganhando o salário deles bem. Mas agora, se a economia está no buraco e está todo mundo perdendo o seu poder de compra, a sua renda, os trabalhadores estão sendo demitidos, como é que a classe política está ganhando o mesmo de sempre? Né? Como é que ela está imune a isso? E não só ela, também, né? Juízes, enfim, diversas classes do funcionalismo. E como é que eles estão ganhando a mais e ainda, né? Votando aumentos reais para suas próprias remunerações. Claro, com o João Amoedo na presidência, pode ter certeza que esses aumentos seriam, talvez, todos eles vetados. Mas, além disso, o normal deveria ser que o salário dos políticos acompanhe, sim, o desempenho do setor privado, o desempenho da economia. Isso cria um novo incentivo para eles pensarem, dos políticos e dos funcionários públicos, né? Pensarem, opa, eu tenho que contribuir para o bem do país, porque se o país não estiver crescendo, se o país estiver indo para baixo, a minha remuneração também vai para baixo. Isso cria um incentivo bem direto aí, para eles serem mais responsáveis na gestão econômica deles. E de resto, tornar o Brasil mais um campo, um ambiente mais propício para o empreendedorismo e para a iniciativa privada. Uma agenda de competitividade, de redução de burocracia, simplificação de impostos, redução de impostos se possível, embora talvez no curto prazo não seja, enfim. Toda uma agenda, abertura econômica, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, uma série de agendas importantes para o Brasil andar para frente, que são o mais importante, sabe? Mais importante no Brasil hoje em dia, o Brasil está parado, o Brasil é uma máquina que precisa andar. E se isso não acontecer, não adianta você ficar pensando em redistribuir mais e mais e mais, porque a gente está parado e pode até retroceder. O Brasil tem que estar crescendo, tem que estar indo para frente. E aí sim, um Estado eficiente, focado na sua política social, focado na base da pirâmide. Não transferindo renda para os ricos, para a classe média, para os pobres, no fim a gente nem sabe quem está ganhando e perdendo. Não. Um Estado que foca em quem precisa, foca na base da pirâmide, com políticas com custo-benefício também. Então, desse ponto de vista, das propostas, da visão, eu concordo muito com o que o João Amoedo traz. Tá? Por outro lado, tem alguns pontos que talvez sejam de maior discordância. O primeiro deles, eu acho que ele não só, às vezes o Novo e o Amoedo passa do ponto entre querer uma política mais eficiente, um Estado responsivo que funcione, para apelar simplesmente a uma revolta e a um ódio que a população tem da política agora. Que pode ter algum benefício de curto prazo eleitoral, pode ser até que tenha, mas que enquanto proposta não é bom. Ele fala, por exemplo, de abolir o jatinho presidencial, abolir o carro presidencial, o presidente vai pegar táxi na rua agora, ou pegar o busão, de não morar no Palácio da Alvorada, vai alugar um flat, o presidente da República vai alugar um flat do lado, falou que vai transformar o palácio em museu. Bom, se vai ser museu, vai precisar ter gasto com manutenção, né? Então não vai nem economizar o trocadinho que queria, nem isso não vai economizar. Para que uma proposta dessa? É só uma coisa simbólica, né? Uma coisa que muita gente ouve isso e fala, que bom, os políticos estão sentindo na carne também, estão reduzindo alguma coisa. E eu concordo com essa importância simbólica, mas já que a gente vai ter isso, já que a gente vai ter esse simbolismo, então que eles sejam coisas que não vão afetar o funcionamento e o dia a dia da presidência. Né? Muitas vezes tem esse discurso da regalia dos políticos e que vai cortar, vamos cortar o cafezinho dos deputados. Olha, esses cortes de regalia não vão ter efeito relevante quase nenhum no orçamento do Estado brasileiro. Tá? Não vão resolver o problema fiscal brasileiro. Não vão fazer o Estado gastar menos. Não vai ser isso que vai tornar o Estado brasileiro eficiente. Tá? O que ele faz? Ele manda uma mensagem para a população. Ele tem um efeito simbólico. Agora, você vai, por um lado, piorar um pouco o dia a dia de quem está ali e você vai criar muita má vontade com todo o Congresso por questões desnecessárias. Tá? Então, mas na própria presidência você vai ter até um dano simbólico para o que é ser presidente do país, né? Ser presidente do país. Olha o presidente americano, ele não tá cortando nesses gastos que criam em volta dele uma certa autoridade, uma certa
uma certa aura de poder ali que é importante também. E o Brasil não deve se considerar inferior aos Estados Unidos de forma alguma. Também precisamos desse tipo de preocupação, sim. Se a gente quiser ser respeitado e quiser continuar fazendo a coisa funcionar. E outra, fora o funcionamento básico. E a segurança do presidente, se ele está morando fora do palácio? Será que não encarece ainda mais? Não fica ainda mais difícil? São perguntas. Eu acho que o Novo, às vezes, erra um pouco a mão nesse combate às regalias, que eu acho que é relevante, especialmente do ponto de vista simbólico, mas que, no fundo, reflete mais um ódio à política. E, olha, a gente vai querer bons políticos, a gente vai querer pessoas capacitadas chegando lá. Se as pessoas capacitadas vão estar lá, elas vão precisar ganhar bem, sim, vão precisar, sim, ter um trabalho que atenda às suas necessidades, os seus desejos, de uma maneira assim como numa empresa faria. Tá? Então, esse discurso muito jacobino de cortar tudo vai ser contraproducente no funcionamento do Estado brasileiro. Tá? E outra coisa, outro ponto que é um problema para o Novo. O Novo está com uma agenda bastante radical, privatizações, não vão aumentar salários de funcionário público, mais liberdade, uma agenda liberal assim em uma frente ampla. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai chegar lá com um Congresso que não vai ser amigo dele, a bancada do Novo vai ser pequena, provavelmente, certamente não passará de 10 deputados. O que ele vai fazer? Como é que ele vai conseguir os apoios todos para isso? Ele vai ter que aprender a negociar, vai ter que aprender, em suma, a fazer política. Tá? E esse discurso todo antipolítica, que antagoniza toda a classe política brasileira, é um grande obstáculo para isso. Como é que o Novo vai governar? Não fez nenhuma aliança aqui na campanha e se orgulha disso, porque não, nós somos contra a velha política e tudo. Olha, velha política, no fundo, muitas vezes é política. E o Novo vai ter que aprender a fazer isso. E botar um presidente lá que não sabe fazer isso, que não tem essa experiência, que não tem aliados, que tem só um monte de pautas difíceis de serem vendidas, é complicado. Tá? É complicado, mesmo porque essas pautas mais liberais do Novo, que são as que podem fazer a diferença, muitas vezes não são as mais populares com a opinião pública. A opinião pública quer saber de colocar os políticos no corner e renovar e tirar tudo que aí tá, essa massa podre, não sei o quê. Olha, a massa é podre, mas bem ou mal a gente vai precisar dela ainda para fazer a coisa funcionar. Então não está claro como é que o Novo pretende fazer isso. Teria uma dificuldade enorme para fazer isso e uma chance muito grande de um presidente, João Amoedo, que não tem apoio nem da classe política, nem do funcionalismo público, ficasse um tanto quanto ineficaz também se chegasse lá. Tá? Uma crítica que muitas vezes é feita a ele nesse sentido é que ele não adota um discurso liberal também nos costumes. Um discurso com eu concordo, acho que tem pautas liberais de costumes aí que são muito importantes, sim. Agora, aí sim ele está fazendo política, né? Ao dizer que se dizer um liberal conservador, aí ele está fazendo política. E bem ou mal, para a população brasileira, a pauta do aborto, por exemplo, jamais vai ser, não é uma coisa que a população está preparada para discutir, para aceitar. E seria suicídio político para alguém chegar defendendo ela a ferro e fogo como algo central. Faz sentido para políticos de nicho. O Novo não quer ser um partido de nicho, então faz sentido que ele maneire um pouco o discurso aí. Agora, esse discurso vai ter que ser maneirado também em outras áreas, vai ter que ter mais flexibilidade, também na pauta econômica. Quais são as principais prioridades? Também nas brigas que está disposto a comprar com a classe política, com o funcionalismo público. Quais serão essas brigas? O Novo, com um discurso muito puro e muito antipolítico, às vezes se coloca numa situação de que não, eu vou estar ali para fazer a minha vontade para o que der e vier, a todo custo. Não funciona assim. Quem tenta fazer isso a sério não consegue fazer isso. Então, realmente, esse, para mim, segue sendo um dos grandes desafios do Novo. E outro, o discurso liberal com o qual eu concordo, ele também vai precisar se adequar um pouco a uma realidade. Tudo bem, eu concordo, o foco do Estado tem que ser esse, que eu levantei aqui já. Agora, por exemplo, gasto com cultura. Não dá para imaginar que um presidente vai chegar e zerar gasto com cultura, ou que sequer vale a pena comprar essa briga toda. E o que acontece com a cultura se você muda de um sopetão de uma hora para outra o gasto público? Tá? Você precisa saber como você vai caminhar para essa situação mais liberal. Como a gente vai caminhar para uma situação, por exemplo, em que o cinema brasileiro dependa menos do Estado. Porque eu acho que temos que caminhar para isso. Agora, como a gente caminha? É só tirando o Estado dali e tchau, tchau? Isso é uma possibilidade. Acho que exigiria um custo enorme para fazer isso, um custo político enorme. Enfim, talvez a gente perdesse muito nesse processo também, porque coisas que estão funcionando e que podem funcionar de maneira mais saudável seriam simplesmente mortas no berço. Tá? Então, às vezes, o próprio discurso liberal vai ter que aprender a como se adequa a uma realidade de pessoas e de um sistema que está aí em funcionamento. Tá? Mas, enfim, acho que o João Amoedo traz honestidade, traz alguém que está trazendo bandeiras defendidas com muita inteligência e muito conhecimento, e traz valores que a gente está precisando, valores de renovação
e de tornar a nossa política e nosso Estado mais responsivo, mais eficiente. A questão é que não dá para transformar isso numa bandeira de uma cruzada contra os políticos. Essa cruzada contra os políticos, primeiro, ela é também uma retórica política, e segundo, quando ela é levada a sério as últimas consequências, ela é incapaz de governar. E esse, para mim, segue sendo assim, a principal dificuldade com que o Novo vai se enfrentar. E, claro, é um partido novo, está aprendendo. Como todos nós que nos interessamos, eu já, inclusive, já trabalhei no Novo no passado e também aprendi muito com isso. Então, acho que vai ser um aprendizado para o partido. Talvez agora, neste momento, não esteja preparado para assumir a presidência da República. Agora, se o Brasil assim quiser, se a população assim quiser, vai ser uma aventura interessante de ver.